Nosso próximo gráfico é também um dos mais polêmicos. É o famoso gráfico de pizza. Tem gente que ama o gráfico de pizza, tem gente que odeia. Eu, particularmente, não amo nem odeio. Eu gosto de resolver problemas de negócio. Se eu consigo resolver o problema com gráfico de pizza, excelente. Resolvo, entrego o projeto, cliente feliz, parto para o próximo. Se não dá para resolver com gráfico de pizza, escolho outro gráfico, resolvo o problema, cliente feliz, parto para o próximo projeto. Essa coisa de ficar amando, adorando ferramenta, na minha opinião, pelo menos, na minha visão, é pura perda de tempo e de energia, não é? Que poderia estar sendo concentrado em outra coisa. Então, o gráfico de pizza, ele acaba se tornando polêmico porque existem algumas regrinhas que algumas pessoas definiram e que aquilo acabou sendo considerado como verdade universal absoluta. Mas realmente o gráfico de pizza, ele pode ser ruim, dependendo da quantidade de fatias que você tem na pizza. Eu vou criar o gráfico e vou explicar os detalhes para você, combinado? Então aqui eu tenho 3 listas que eu vou usar para a construção do gráfico e vou chamar a função py, que cria o pyplot, que é o nome em inglês para o gráfico de pizza. Então vamos executar e na sequência criamos e aí está para você. Bom, uma boa prática, embora não seja obrigatório, mas é uma boa prática, é você criar o gráfico de pizza com até 3, 4, 5 fatias no máximo. Mais do que isso, o gráfico acaba se tornando um pouco confuso para você fazer a leitura, para você fazer a análise e assim por diante. Tem opções melhores se você tiver mais do que 3, 4 fatias, por exemplo. Ok? O próprio gráfico de barras acaba sendo uma opção melhor. O gráfico de pizza é uma alternativa ao gráfico de barras. Então, se você tiver que mostrar 2, 3, 4, até 5 fatias, esse gráfico acaba se tornando uma boa alternativa. Outra questão importante quando você criar esse tipo de gráfico é sempre também representar os valores numéricos para facilitar a interpretação por parte da sua audiência. Não incluí aqui no exemplo, fique à vontade para verificar a documentação do Matplotlib e colocar também os valores numéricos ou mesmo os valores percentuais. Outra questão interessante é o que eu fiz com a fatia verde, essa verde mais clara, não é? Veja que eu destaquei a fatia. Esse conceito no Matplotlib é chamado de explosão. Nós explodimos a fatia e retiramos, ou seja, destacamos em relação ao gráfico de pizza. Isso é uma forma de você destacar exatamente aquele tipo de informação. Uma coisa ainda bastante importante é que todas as fatias têm que ser proporcionais ao tamanho completo do círculo, não é? Caso contrário, aí o gráfico estará totalmente equivocado. Como nós criamos então um gráfico de pizza com o Matplotlib? Vou criar 3 listas. Uma lista com as fatias. Aqui eu tenho os valores que vão para cada uma das fatias. Eu tenho 4 fatias, 4 valores. Eu tenho uma lista chamada atividades, onde eu coloquei os labels. Nesse caso, dormir, comer, passear e trabalhar. Uma outra lista com as cores. Posso criar uma lista de cores? Sim, claro que eu posso. E aí eu fugi um pouco do tradicional. Ao invés de usar sempre aquelas cores, né, verde, vermelho, preto, etc., eu usei cores personalizadas. É só você usar o nome adequado. Então, cada um desses 4 nomes aqui são, de fato, cores disponíveis no Matplotlib. Você tem centenas de cores no Matplotlib, ok? Eu coloquei o link para você lá na seção de links úteis, ao final do capítulo, recomendo a visita. Lá tem o nome para cada uma das cores, tem a paleta de cores. Você escolhe o nome que você quer, vem aqui, coloca no seu gráfico e personaliza da forma desejada. Eu, então, crio o pyplot, colocando as fatias, que são os valores. Isso aqui são os dados, não é? Propriamente ditos. Para os labels, eu vou usar a minha lista de atividades. Para as cores, veja que o nome do parâmetro em inglês é colors. Então, para as cores, eu vou usar a minha lista de cores. Eu vou definir um ângulo de início. Então, você pode rotacionar completamente o gráfico de pizza. Eu escolhi o ângulo 90 graus. Eu, então, coloquei um shadow igual a true. O que é shadow? Tradução livre para o português é sombra. Tá vendo essa sombra aqui, bem aqui na parte de baixo do gráfico? Que você consegue visualizar, não é? Isso aqui dá um detalhe que deixa o gráfico com uma aparência um pouquinho melhor. Isso aqui é a sombra. Então eu disse, por gentileza, eu quero sombra no gráfico. Se eu não quiser, eu posso vir aqui e mudar para false. Executa de novo, veja que o gráfico fica totalmente liso. Nesse caso, sem o sombreado. Simples, não? Uma forma rápida e fácil de você colocar um pequeno detalhe no gráfico que pode fazer uma imensa diferença. Por último, eu tenho o explode. Veja que para o explode, eu estou passando uma tupla. Você lembra o que é tupla. Tenho certeza absoluta que você lembra
porque já estudamos exaustivamente aqui no curso, não é? Uma tupla é uma estrutura de dados em Python. É um objeto imutável, ok? Nesse caso, estou passando um conjunto de valores através de uma tupla, que são exatamente as explosões. Veja que eu tenho 4 valores separados por vírgula. Aonde tiver 0 é porque eu não quero explodir aquela fatia. Aonde eu quis explodir, eu coloquei um valor. Então, por exemplo, 0,2. Vou aumentar, por exemplo, para 0,3. Tem que ser 0,3. Se colocar 3, vai explodir demais, vai até sair da área de plotagem. Executa. Veja que a fatia está se afastando do gráfico, não é? Porque eu estou explodindo a fatia. Eu poderia fazer isso com as outras também, fiz apenas com uma. Então, por exemplo, posso vir aqui, colocar 0,2. Executa, você vai destacando as fatias. Uma forma de mostrar o gráfico de maneira ligeiramente diferente. Isso é um dos parâmetros da função py, que cria o gráfico de pizza, que é o pyplot. Tem vários parâmetros. Se você não define os valores, ele usa valores como padrão, que é o que está definindo a documentação do Matplotlib. Mas você pode modificar, alterar cada um deles. E o mais interessante é que você pode usar programação em Python para customizar o seu gráfico. É só usar a criatividade. Então eu poderia, por exemplo, pegar esses labels, que é a minha lista de atividades, poderia pegar isso de um conjunto de dados. Então eu varro, por exemplo, uma variável, não é? Verifico todos os valores daquela variável, tenho 3, 4 categorias, eu utilizo os valores da variável para colocar como label no gráfico de pizza. Posso pegar ali as fatias, que são os dados propriamente ditos, trazer isso direto de um data frame do Pandas. E aí é quando a coisa começa a acontecer, não é? Você vai usando várias e várias ferramentas de maneira simultânea. Continuamos no próximo vídeo. Muito obrigado e até lá.